No dia 16 de abril é comemorado o Dia Internacional da Voz. E nós, alunos do primeiro curso de Fonoaudiologia da UEMS, estamos participando da campanha Seja Amigo da Sua Voz e Sua Voz Informa, como atividades do currículo Trilhas, supervisionados por professoras fonoaudiólogas. O nosso grupo elegeu o profissional pastor para tentar entender como o mesmo utiliza sua voz e quais cuidados ele tem com a mesma. O conteúdo gravado nessa entrevista está organizado e vinculado nas mídias e redes sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, e dos alunos e professores do curso de Fonoaudiologia da UEMS durante o ano de 2025, bem como será enviado para a Campanha da Voz e da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, CBF-A 2025, que tem como embaixador o jornalista César Tralli. Agradecemos imensamente o seu convite e o seu aceite para essa atividade e vamos às perguntas. Por favor, diga seu nome completo, idade e os locais onde o senhor trabalha. Meu nome é Antônio Matos da Silva, tenho 52 anos, sou pastor da Sexta Igreja Presbiteriana Renovada, atuo como pastor há 25 anos, mas que faço uso da voz há aproximadamente 37 anos. Também atuei como professor durante algum tempo, usando a voz, essa ferramenta que Deus nos tem dado. Pastor Matos, eu gostaria que o senhor comentasse como que o senhor utiliza a voz profissionalmente, tanto nos cultos quanto fora deles. Ok. Como pastor, estamos usando a voz constantemente. Normalmente um aconselhamento, estamos usando a voz, sempre vamos usar, vamos precisar usar. Nos cultos, eu tenho culto no domingo, pela manhã às 9 da manhã, depois às 18 horas, na quarta-feira. Às vezes sempre estamos saindo para atender algum convite. Nossa ferramenta é a voz, sempre estamos usando ao longo da semana, aconselhamento, uma visita que fazemos, conversando com alguém. A nossa voz é a nossa ferramenta no uso aí do ministério. Pastor Matos, quais cuidados você tem com a sua voz? Em relação aos cuidados com a voz, a questão do uso da água durante as pregações, normalmente a minha pregação é uma média de 40 a 45 minutos, essa é a média. Eu uso também o microfone, às vezes quando eu sinto que a minha garganta ela não está tão bem, eu uso um pouco de água durante a ministração que eu estou fazendo. Pastor Matos, você conhece ou pratica algum exercício ou técnica vocal? Sim, eu conheço alguns exercícios, algumas técnicas, pratico, não tantas, né? Mas a inalação é uma delas que eu sempre procuro usar quando eu vejo que a minha voz não está boa. Faço também alguns exercícios para aquecimento da voz antes que esteja pregando, né? E eu sei que é muito útil essa questão do cuidado, principalmente antes, usando algumas técnicas que existem para conservar melhor a voz. Pastor Matos, o senhor já teve ou tem problemas com a voz? Eu já tive um sério problema com a minha voz na questão de rouquidão, devido ao excesso muito de uso da voz e também o não cuidado da voz. E durante esse período, teve um tempo que eu fiquei praticamente quase que mais de uma semana sem conseguir pregar. Eu estava muito rouco, aí precisei passar por uma fonoaudióloga e durante esse processo ajudou bastante, né? Porque acabou que eu compreendi algumas coisas em relação ao cuidado da voz e isso aí me ajudou bastante, né, nessa questão, com esses exercícios que eu estive fazendo. E claro que sempre a gente sente alguma coisa, uma chuva, uma mudança de tempo, até mesmo uma gripe, que sempre a gente está sujeito a isso, e isso acaba gerando alguns problemas na nossa voz. O senhor nos contou sobre a rouquidão. Nós queremos saber se o senhor teve esse cuidado de procurar um fonoaudiólogo no primeiro momento ou não. Na verdade, já foi depois de alguns episódios que eu percebi que as pessoas aconselhando que eu deveria procurar. Caso eu não procurasse, eu poderia até perder a minha voz, porque estava se tornando, agravando cada vez mais. E aí, depois que eu procurei o profissional da voz, segui as orientações que ela passou para mim, e após isso a minha voz ela foi melhorando, e depois praticamente eu sinto pouca rouquidão, não como aconteceu das outras vezes, outros episódios.
E por fim, nós estamos aqui com o Pastor Max e nós queríamos perguntar para ele qual conselho ele daria para os profissionais que usam a sua voz como forma de ferramenta para trabalhar. O conselho que eu quero deixar para você que é um profissional da voz, sabendo que aquilo que nós fazemos está conectado justamente com a nossa voz. Sem a nossa voz, nós não poderemos jamais exercer aquilo que Deus tem nos dado, né? A nossa vocação. Essa voz é de suma importância. Então, nesse caso, é necessário, se você sentir algum problema na questão da sua voz, você procurar um profissional, alguém que entende, compreende, para que o seu problema seja resolvido e não ficarmos, às vezes, presos àqueles conselhos de casa, aquelas receitas prontas que já recebemos, que sempre tem um parente, tem um amigo que diz, faça isso, faça aquilo outro, e que na verdade acaba prejudicando mais a voz. O mais importante é cuidarmos da nossa voz, procurarmos aqueles profissionais que entendem, porque a nossa voz é a ferramenta que Deus nos deu, e aquilo que nós fazemos depende da nossa voz. O êxito, o sucesso, tudo que vamos fazer está atrelado ao uso da nossa voz. Então vamos cuidar, cuide bem da sua voz, é o seu maior tesouro para o exercício da sua profissão.